dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, a defensora pública Silvana Lobo e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, aliados de Jair Bolsonaro se reuniram nesta segunda-feira em uma caminhada em protesto pela liberdade do ex-presidente e de outros presos pelos atos de 8 de janeiro. O ato foi organizado pelo deputado federal mineiro Nicolas Ferreira e teve início em Paracatu, no interior de Minas Gerais, cidade conhecida por abrigar a maior mina de ouro a céu aberto do mundo. A mobilização segue pela 040 em um percurso de aproximadamente 240 quilômetros, com previsão de término em Brasília no domingo. O ato foi batizado de Caminhada pela Justiça e Liberdade. Segundo Nicolas Ferreira, a iniciativa tem como objetivo criticar decisões do Judiciário, a situação dos presos pelos atos de 8 de janeiro e episódios envolvendo o STF e o governo Lula. O Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia, amigo. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, eu não sei por que não está repercutindo assim intensamente. Eu vi por um acaso no Facebook de alguém que 19 monges budistas estão percorrendo, atenção ouvinte da Itatiaia, 3.700 quilômetros. 3.700 quilômetros em silêncio e pela paz. 19 monges budistas. No começo do ano passado eram só eles. Aí apareceu um caramelozinho lá, um vira-lata, chamado Aloca, que resolveu acompanhá-los. Então são 19 monges e um cachorro. Agora, mais recentemente, quando eles estão chegando na cidade, que as pessoas entenderam o sentido da caminhada deles, eles estão recebidos com verdadeiras multidões em festa. Não sei por que não está repercutindo mais aqui. A gente ouve falar do Trump 24 horas. E não ouve falar dos monges budistas que estão caminhando 3.700 quilômetros pela paz. É nessa hora que eu concordo com aqueles que dizem que notícia boa não dá ibope. Concordo. Mas você quer saber da caminhada do Nicolas, né? Essa dos budistas aí, inclusive, eu não estava sabendo não, viu, Eduardo? Pois é, deixa ele caminhar, não tá fazendo mal pra ninguém. E aí, Silvana Lobo, como é que você tá? Eu não sei porque que tá repercutindo, tá caminhando. É? Não é, caminhando. Ô Silvana, o Eduardo está perguntando por que não dá repercutindo. Eu posso dar algumas questões do nosso conceito jornalístico para dar essa informação, né? O deputado mais votado, um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, que está fazendo uma caminhada, que outros deputados se uniram. Então tem um grau hierárquico de importância aí, todo o movimento que envolve a questão democrática do Brasil, que envolve grandes instituições. Então você tem os critérios jornalísticos para estar repercutindo isso. E tem um mês, né? Outubro. E concordo com o Eduardo que, lógico, esse dos monges budistas também poderia ser uma notícia aqui, mas no fato é que a gente está falando da política e esse movimento todo do Nicolas em torno dessa caminhada até em Brasília. Como é que você está olhando para isso? Bom dia, Júnior, bom dia a todos os colegas da bancada, bom dia a todo mundo que nos ouve. Júnior, com muita sinceridade, é caminhada mesmo, né? Tá de a pé, vai andar. Tá de a pé, calça jeans, tênis e camisa branca. Maravilha, é bom porque a semana vai chover a semana inteira, até sexta-feira, aí às vezes a chuva dá uma mainada nas ideias, a gente pensa melhor, esfria a cabeça, né? Muito bom quando a gente caminha na chuva. Às vezes gripa também, mas esse povo é muito forte, eles não têm esse problema não. Júnior, o que eu vejo é o seguinte, o objetivo é óbvio, o objetivo pode até ser a turma do 8 de janeiro, pode até ser o próprio Bolsonaro, mas eu acho que o objetivo é mais para manter o discurso que eles fazem, principalmente ele faz sempre, e para manter talvez essa maior eleição que ele já teve na vez passada e manter essa quantidade de votos que ele teve. Porque nós precisamos entender, gente, que se nós temos um país em que é o Poder Judiciário que resolve a situação, e eu já falei aqui mais de diversas vezes, milhões de vezes eu já falei, todas as vezes eu falei, esse processo da turma do 8 de janeiro, esse processo do Bolsonaro, ele é todo viciado, a vítima principal é quem julga, é quem executa. Olha, a vítima principal mandou instaurar o processo, mandou instaurar a investigação, ouviu todo mundo, participou do julgamento, condenou e agora é o responsável pela execução da pena. Então aí tá muito difícil, porque como é que você vai acreditar numa situação dessa? Mas ainda temos um poder judiciário que é o último bastião. Se a gente não tiver confiança no poder judiciário, nós vamos confiar em quê? Aí é guerra, né? Aí a gente parte para uma guerra, cada um dente por dente, olho por olho e cada um por si. Então, essa caminhada é só agora até domingo?
Eles podiam caminhar até outubro, ficar caminhando, que aí eles dão um sossego na falação lá no plenário da Câmara. E aí, Leonardo Bortoleto, bom dia pra você, queria te ouvir. É uma manifestação, não deixa de chamar a atenção, né? Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos do Conversa de Redação e todos os ouvintes da Itatiaia. Talvez é a primeira vez que eu vou discordar aqui do Eduardo e da Silvana. Eu acho que tem importância. Tem importância e tem relevância. Tem importância e tem relevância também por parte do que a Silvana acabou de falar. Um processo totalmente viciado. E se a gente parar, a gente que eu digo, as pessoas que não concordam, como eu não concordo com o resultado dessa avaliação feita pelo Supremo Tribunal Federal e não lembrar efetivamente o tempo todo de que ela foi errada, que ela está errada e que a qualquer tempo pode ter correção, que a gente tem que lembrar que a gente tem um presidente da República que vale sempre ressaltar, ele não foi inocentado, mas foi retirada, foi invalidado o seu julgamento, então ele foi descondenado. Então, se não se lembrar com atos públicos como esse, fora dos critérios jornalísticos, não vira notícia. Então esse é o recurso daquele que quer ser ouvido. E nós estamos falando de um deputado federal que muito provavelmente, segundo quem entende de cálculo de votação política, já me confidenciou, que acredita que Nicolas Ferreira terá em torno de 2 milhões de votos. Então isso é extremamente expressivo, gera verdadeiramente com que a informação venha à tona e que voltemos a falar sobre o pleito digno, justo dessa caminhada. Então acho que é válido, é importante. Vão ter outras, obviamente, porque esse assunto não vai amornar até outubro. É dia de serviço? Ah, legal. Ou tá no recesso parlamentar ainda, não tenho certeza. Meu Deus, que ironia, enfim, cara. Mas o William Travassos, eu tenho algumas preocupações com essa história. Tá. Eu sei que você também tem. É uma BR movimentada, o acostamento nem sempre comporta a quantidade de pessoas. Tem uma escolta, como é que está acontecendo? Porque a minha preocupação é mais com acidentes mesmo, né? Júnior Moreira, muito bom dia bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Impressionante a ironia da Silvana em relação a uma manifestação de um parlamentar que é legítima. Não, ótimo, e eu acho que deve ir até outubro, ele devia ficar andando, caminhando de jeito com os monges. Não, eu acho que assim, juntar os monges ele está pedindo pelo fim das prisões injustas, pelo fim da impunidade, pelo fim da perseguição política, pelo fim do ativismo judicial. Ok, muitas dessas bandeiras nós defendemos aqui nessa bancada. Sim. E eu não vou falar assim, ok, Nicolás, vai lá. Ele não precisa de aparecer para ninguém, é porque ele já tem a visibilidade, ele já voa sozinho. Não precisa de família Bolsonaro, não precisa de nada disso. Ele já anda sozinho, esse garoto, né? Garoto com todo respeito à autoridade do parlamentar. Mas o que me chamou a atenção nessa atitude do Nicolas? Primeiro que eu acho que ele começou num lugar que tem todo um simbolismo, sabe? E ele passou e não enxergou isso. Quando ele passa em Paracatu, ele está na maior mina de ouro a céu aberto e a gente vem discutindo o impacto ambiental desta mina e é claro quando eles constroem aquela parede verde, aquela mineradora construiu a parede verde, impedindo que você enxergasse a devastação do meio ambiente, o Nicolas poderia mais à frente, depois de passar pela muralha verde, falar sobre os problemas do nosso estado. E assim, ok, já que é para defender a justiça, já que é para defender o povo brasileiro, vamos falar dos impactos ambientais ao longo do ano desta mineradora de ouro a céu aberto em Paracatu. Seguindo viagem, eu estou vendo o Maurício do Vôlei começa hoje a caminhar com o Nicolas. E outros parlamentares já começaram ontem. Gente, eu vi pelo menos 3 carros andando pelo acostamento. A gente não sabe o impacto disso. É um cara que tem milhões de seguidores. O que ele vai arregimentar ao longo desta caminhada? Eu saí daqui no sábado, fui até Goiânia, depois Brasília, voltei pela 040 no domingo. É uma estrada perigosíssima, carreta, carro, pista em mão dupla com faixa única. Isso vai trazer problemas. E aí eu pedi até a nossa chefia para questionar a PRF, né, o monitoramento desta mobilização em função da visibilidade. O Maurício tem 2 milhões de seguidores. Eles vão passar pelas cidades de Minas Gerais, essas pessoas vão para a rodovia para cumprimentar esses parlamentares. Então assim, vamos pensar na questão da segurança e o brasileiro ele tem o direito de fazer isso. Agora, esse ano de eleição, a gente vai ver de tudo. O cara precisa estar no noticiário. Volto a dizer, não vejo o Nicolas com esse perfil. Agora, que isso a gente não sabe como vai terminar, ele está fazendo uma associação à imagem do Forrest Gump.
do contador de histórias, sabe? Que vai andando e chega um ponto que tem uma multidão atrás dele. E tem a previsão da manifestação no domingo. O que pode acontecer quando ele for se aproximando de Brasília? Mas é uma bela campanha eleitoral, né, gente? Vamos combinar. Deixa eu mudar de assunto aqui. 3 técnicos de enfermagem são investigados em Taguatinga, lá no Distrito Federal, por suspeita de assassinato. Um dos suspeitos, Eduardo, que se passava por médico, chegou a injetar desinfetante nas veias dos pacientes. 3 pessoas morreram. Bom, a investigação corre sob sigilo e por isso os nomes dos investigados não estão sendo divulgados, mas são pessoas jovens, 28, 24 anos e tal. A gente ainda não entendeu muito bem o porquê disso tudo. Pois é, mas é um negócio assim tão doido, mas tão doido. Primeira coisa, quando confrontados pela polícia, que foi chamada pelo hospital porque notou movimentação atípica na região que eles trabalhavam, eles, em princípio, não demonstraram qualquer preocupação. Com muita frieza, disseram assim, não, a gente só aplicava nos pacientes o que o médico determinava. Quando foram confrontados, confessaram, ou pelo menos se silenciaram. Ô Júnior, vinham aplicando medicamento em doses altíssimas que conseguiram de uma forma também inacreditável. Um médico deixou lá o sistema aberto, o técnico foi e com a ajuda de 2 outras técnicas e se ocupou do espaço do médico para ele mesmo requisitar os medicamentos. Foi então, a farmácia pegou e começou a aplicar. E não bastasse o fato de matarem 3 pessoas de uma forma absolutamente maluca, no caso de uma senhora de 74 anos, como ela não morreu com o que eles injetaram, foi aí que ele então pegou a seringa, foi num recipiente lá, sugou desinfetante e aplicou o desinfetante 10 vezes na veia dessa senhora, que segundo o relato da polícia, teve 6 paradas cardíacas antes de morrer. Ou seja, eles estiveram trabalhando danado para matá-la. Júnior, esse é o mundo real, um mundo que o Congresso não está cuidando, que os parlamentares não estão cuidando, que a rede social não está cuidando. Esse é o mundo real, Júnior. Nós estamos adoentados, nós estamos com a saúde mental empolvorosa e hoje nós não estamos seguros em lugar nenhum, Júnior, porque tem muito doido ao nosso redor. E só de eu falar a palavra doido, vai aparecer um montão de gente na rede social. Aí sim, preocupado porque eu falei doido, mas é doido mesmo. Ô Travassos, e aí, que história é essa lá do Distrito Federal, né? Muito estranha, né? Até a gente entender absurda. Tudo que aconteceu, então, né? Não tem nem o que comentar, Júlio. A gente tem que aguardar o desfecho dessa investigação, né? E pedir a punição dessas pessoas, porque é de uma crueldade absurda, né? Agora, que ser humano é esse capaz de fazer, de injetar uma substância no organismo do outro com o fim de dar cabo à vida da pessoa, sabe? É cadeia, ponto. Por não saber, o Bortolito, do que realmente aconteceu, essas pessoas foram contratadas para fazer isso? Eram pessoas que tinham um problema de saúde mental? Sabe, eu tô doido para entender tipo esse background. Sabe? Sim, mas a gente precisa falar o que é de verdade, né? São 3 marginais, isso é uma coisa mórbida, nojenta, que a gente tem que qualificar do jeito certo, porque a gente tá normalizando algumas coisas. Isso não é normal. Eu concordo com o Eduardo que essa é a vida real, mas isso não pode ser normalizado. Isso aqui tem que ser execrado. Tem que pegar efetivamente um sujeito desse que seja amando de alguém, seja por iniciativa mórbida pessoal, ele conseguiu convencer mais gente para poder participar desse ato. Isso é bandido, gente. Isso é bandido, é cana. Agora, exemplar. Só que infelizmente, Júnior, ao mesmo tempo que com voracidade eu falo isso tudo, aí eu me lembro de como está a justiça brasileira e realmente desanimo, porque talvez ela só vá valer de verdade quando pegar gente desse tipo. Ô Silvana, que história é essa, hein, lá em Brasília? É um negócio sem sentido, mas o mais interessante é a gente ver o local, né, onde isso está acontecendo. Brasília, parece que ultimamente tudo de ruim tá brotando de lá, né, umas coisas esquisitas. Acho que essa era uma preocupação que a Câmara Federal deveria ter intensamente. Porque como que é possível acontecer isso? Isso é saúde pública, né, gente? Aliás, o hospital é até particular. Problema de saúde no Brasil é um problema crônico. E o principal, Nelson Gria dizia isso, a pedra de toque do direito penal, que a pedra de toque o Orives usa, né, pra ver se o ouro é ouro mesmo. A pedra de toque do direito penal é o motivo. Isso é que eu perguntei várias vezes. Qual é o
motivo disso? Por que isso foi feito? Nas reportagens foi dito, o delegado dizendo que as 3 pessoas não eram parentes entre elas, porque eu falei, será que são vítimas de um acidente? Estavam num estado, assim, terrível? Não, são pessoas que não têm nenhum parentesco entre elas, mas que teriam as 3 obesidade mórbida. Nas fotos que eles passaram das pessoas, eles eram gordinhos, mas não era característica de uma obesidade mórbida. Pode ser que, né, as fotos não sejam atuais. Mas ainda que fosse isso, não é. E ainda que fosse um pedido deles mesmos para que pudessem ser, eles não teriam direito nenhum. Não tem isso, não tem previsibilidade disso na nossa lei. Isso é um homicídio super qualificado para cada um deles e pena somada é de 12 a 30 anos com causas de aumento de pena. Isso é pena para mais de... Bom, eu vou falar para mais de 40, é óbvio, né? Mas se você for somar aí, dá 90, só que nós temos uma limitação de quantidade de pena a ser cumprida no nosso país, que era de 30 anos, depois da lei anticrime passou a ser 40 anos. Então, quando unificar essas penas, 40 anos. E nesse caso, Bortoleto, tô para te falar, isso é julgamento rápido. Isso não demora porque as provas já vão estar todas nas mãos, eles confessaram. E ninguém tem costa larga, também, né? Tem que lembrar isso. É verdade. O que tem a ver Brasília? É mais uma notícia ruim vinda de Brasília. Pelo amor de Deus, o cara aqui em Minas Gerais matou a mãe, jogou debaixo de um viaduto próximo a um córrego. Eu só disse que essa é mais uma notícia ruim vinda de Brasília. Porque a pauta, ele é a notícia do Brasil. Ela tá querendo associar 3 psicopatas matando pessoas com políticos. Mas eles são os únicos 3 psicópatas que tem lá. Não, lá tem muitos, é isso quais que eu são quis os dizer. outros? Tem muitos, lá não tem muitos. Ué, né? um tá com prisão domiciliar em casa, matou milhões de pessoas, inclusive meu pai. Na pandemia. Fernando Collor de Mello. Pessoal, seguinte, vamos mudar e falar de assunto mais leve? Posso, Eduardo? Falar da Itatiaia? Ou você quer falar outra coisa? Não, eu pensei que vinha esse assunto aqui, eu só ia perguntar pra você, você conheceu o Zé Elias Moura? Não, né? Profissionalmente não. Sim. Você lembra dele? Sim. Depois que ele morreu, depois que ele saiu da vida pública, tem uns 40 anos, você viu um deputado federal, se preocupar com a questão das drogas? Não. As facções estão tomando conta do Estado. Mas vamos falar de coisa... É porque o Eduardo tá falando disso, gente, após de uma briga de facções que tava na nossa pauta lá no Barreiro, terceiro comando puro e comando vermelho, que tá uma confusão lá no Barreiro, desde aquela morte, no churrasco, que todo mundo vai lembrar. Há 6 meses eu falei aqui que não existia isso. Claro que eu mudo, eu não sou poste. As facções estão tomando conta de Minas Gerais e nós estamos assistindo, tá? Agora, eu não tenho muito tempo para esse último tema e esse último tema é muito importante. Então, acho que todo mundo concorda que o decano da mesa pode falar por nós, né? Bom, a Itatiaia completa 74 anos de história entre os maiores veículos de comunicação do país. Rádio mais ouvida do Brasil, site com milhões de acessos, o maior do estado, conteúdo em tempo real, jornalismo que ultrapassa fronteiras. A Itatiaia já nasceu moderna, Eduardo, e continua a se reinventar. A Itatiaia em 74 anos e com um slogan bonito que eu gostei agora, sotaque mineiro que fala com o Brasil inteiro. Eu poderia enumerar 1000 razões para justificar tanto sucesso, mas o que eu gosto mesmo é da relação dos mais velhinhos, que nem eu e a Si, com os mais novinhos, que nem Giovana, que nem Gustavo Cícero. A gente empresta para eles um pouco da nossa experiência e eles nos dão respeito. É uma das fórmulas de sucesso da Itatiaia. Eu tô nos mais velhinhos ou nos mais novinhos? Você tá no meio. No meio do caminho. Tá bom. Pessoal, ponto final nosso conversa de redação nesse dia que a gente comemora 74 anos da Rádio Itatiaia. Há 74 anos, Januário Carneiro começava essa emissora que hoje é a mais ouvida do Brasil. E hoje não é só rádio mais, né? É site, é YouTube, tem toda a movimentação com a sinergia, com a CNN, muita coisa acontecendo. Tudo isso para você ficar bem informado, para você se entreter e para você acompanhar no dia a dia tudo que está acontecendo no Brasil, em Minas e também no mundo. Bom dia para todo mundo. Agora o Acir Antão.